Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Antes da gente iniciar o relato de hoje, eu queria convidar você que gosta desse tipo de conteúdo a se inscrever aqui no canal, a deixar o seu like. Eu vou deixar também aqui no box de informação o e-mail, caso você tenha alguma história que queira compartilhar aqui com a gente. Então é isso, sem enrolação, vamos para a história de hoje. No título dessa história, ela colocou A Inveja que Destruiu Minha Família. Olá, tudo bem, Rosilene? Tudo bem? Estou acompanhando seu trabalho há pouco tempo, mas estou gostando muito das histórias que você relata. Por isso resolvi compartilhar a minha história. Talvez ela sirva de alerta para alguém que esteja passando por uma situação parecida com a que eu e minha família passamos. Todos os nomes foram trocados, então você pode falar todos os nomes sem problemas. Eu nunca soube dizer exatamente quando as coisas começaram a dar errado. Talvez tenha sido em uma conversa aparentemente inocente. Ou talvez tudo tenha começado muito antes, no momento em que algumas pessoas passaram a olhar para a nossa vida com uma vontade que não era exatamente de felicidade por nós. O que eu sei é que quando finalmente saímos daquela casa, eu estava convencida de que alguma coisa tinha acontecido conosco. E até hoje eu não sei dizer se foi apenas inveja, se foi uma sequência de coincidências ruins ou se realmente existia alguma coisa naquela casa que não deveria estar ali. Em 2016, minha família era pequena, mas muito unida. Você pode me chamar de Maria, meu esposo Rafael e o nosso filho Luiz. Nós éramos pessoas simples, mas sempre fomos muito batalhadores. Rafael trabalha como metalúrgico em uma empresa grande e durante muitos anos nós dois trabalhamos fora. Depois que o Luiz nasceu, decidimos que eu ficaria mais tempo em casa para acompanhar o crescimento dele. Eu fazia algumas vendas de produtos de perfumaria para completar a renda, mas minha prioridade era meu filho. E nós éramos felizes assim. Não tínhamos uma vida de luxo, nunca tivemos, mas tínhamos aquilo que para mim valia mais do que qualquer dinheiro: nossa família. Em 2016, conseguimos realizar um sonho que parecia muito distante. Compramos nossa casa própria. É verdade que era financiada e que ainda teríamos muitos anos de parcela pela frente. Mas quando pegamos aquelas chaves, para nós, aquilo representava uma vitória enorme. Eu lembro perfeitamente do dia em que entramos na casa pela primeira vez com as chaves nas mãos. Luiz corria de um lado para o outro, escolhendo onde queria colocar os brinquedos. Rafael ficava olhando as paredes e fazendo contas mentalmente. Eu só conseguia pensar: finalmente temos um lugar que é nosso. A casa ficava em um daqueles conjuntos habitacionais grandes, construídos e financiados pela Caixa. Eram casas geminadas, muito próximas uma das outras. Você provavelmente sabe como é. Sei sim. As paredes praticamente dividem a vida dos moradores. Dá para ouvir quando alguém arrasta uma cadeira, quando uma criança corre, quando alguém abre o portão, quando um cachorro late. E por causa disso, os vizinhos acabam sabendo muito mais da vida uns dos outros do que deveriam. Quando chegamos, nossos vizinhos já estavam morando ali. Era uma família pequena também: Arthur, Luísa e o filho Pedro. Pedro tinha 8 anos e o Luiz tinha 5. No começo, eles eram pessoas agradáveis. Nada de amizade profunda. Na verdade, nós nunca fomos de ficar frequentando casas de vizinhos. Também não éramos de abrir nossa casa para qualquer pessoa. Nossa vida era bastante reservada. Era bom dia, boa tarde, boa noite. Quando Luiz estava brincando na rua, eu ficava do lado de fora, olhando. Às vezes o Arthur aparecia, puxava conversa com Rafael e Luísa conversava comigo. As crianças brincavam, era tudo normal. E talvez tenha sido justamente por isso que demoramos tanto para perceber as pequenas coisas. Porque não houve uma grande discussão, não houve uma ameaça, não houve um acontecimento que nos fizéssemos pensar.
Precisamos nos afastar dessas pessoas. Foi tudo acontecendo aos poucos. Arthur, por exemplo, começou a fazer comentários sobre nossa casa. As casas eram praticamente iguais, a mesma planta, o mesmo tamanho e a mesma disposição. Mas eu sempre gostei de decoração. Não tinha dinheiro para fazer grandes coisas, então eu escolhi algumas cores que gostava e fui deixando nossa casa com a nossa cara. Um dia Arthur entrou na sala e olhou para uma parede que eu tinha pintado. Ele ficou alguns segundos olhando e depois disse: Vocês tiveram coragem de colocar essa cor? Eu ri achando que era brincadeira. Eu gostei, achei que ficou alegre. Ele deu uma risadinha. É diferente. Na época não pensei nada. No outro dia ele falou da cozinha. Depois comentou sobre outra cortina, depois sobre os móveis. Sempre havia alguma coisa errada. Se comprávamos algo mais barato, ele dizia: Eu não gosto de comprar coisas que vai precisar trocar depois. Se comprávamos algo um pouco melhor, eu não gastaria esse dinheiro nisso. E sempre terminava comparando com alguma coisa que ele ou Luísa tinham. Eu achava estranho, mas deixei passar. Afinal, cada pessoa tem um jeito de pensar. Alguns meses depois, conseguimos comprar nosso primeiro carro. Era um carro simples, um Celta. Para muita gente não significaria absolutamente nada, mas para nós significava muito. Rafael tinha trabalhado muito para conseguir aquele carro. Eu lembro dele chegando em casa com um sorriso que quase não cabia no rosto. Luiz ficou encantado. Nós tiramos uma foto dos três ao lado do carro. Era uma conquista pequena, mas era nossa. Arthur viu o carro e, em vez de parabenizar, perguntou: Vocês pagaram quanto nisso? Rafael respondeu. O Arthur ficou olhando, depois balançou a cabeça. Eu não teria feito esse negócio. Rafael perguntou por quê. Porque carro assim desvaloriza. Se precisar vender depois, vai perder dinheiro. Vocês estão jogando dinheiro fora. Rafael não respondeu, só deu um sorriso sem graça. Mas eu conhecia meu marido. Quando entramos em casa, ele ficou quieto. Perguntei se tinha acontecido alguma coisa, ele disse nada. Só que era, só que não era nada. Aos poucos, aqueles comentários começaram a mexer com ele. Rafael sempre foi muito responsável, sempre trabalhou pensando no futuro. Quando Arthur dizia que estávamos fazendo escolhas ruins, meu marido começava a questionar as próprias decisões. Será que eu realmente fiz um mau negócio? Será que estamos gastando demais? Será que estamos fazendo alguma coisa errada? Eu tentava sempre tranquilizá-lo. Dizia que não precisávamos viver pensando no que os outros achavam e continuávamos nossas vidas. Até que eu engravidei, e foi aí que tudo mudou. A gravidez era um sonho antigo meu, mas havia um detalhe. Luísa também queria muito ter outro filho. Eu sabia disso porque ela mesma já tinha comentado algumas vezes. Pedro era filho único e ela dizia que sempre imaginou a casa cheia de crianças. Só que, segundo ela, depois de Pedro, não conseguiu mais engravidar. Quando eu descobri minha gravidez, não contei para ninguém no início, nem para os vizinhos, nem para os conhecidos, somente nossa família sabia. Eu tinha medo de falar cedo demais. Queria esperar os primeiros exames. Mas minhas irmãs descobriram e fizeram uma pequena surpresa para mim. Nada grande, uma coisa simples. Elas levaram algumas coisas para minha casa, fizeram uma foto e me convenceram a publicar nas redes sociais. Eu estava tão feliz naquela fotografia, eu estava sorrindo de um jeito que fazia muito tempo que eu não sorria. Luiz estava perto de mim e Rafael colocou a mão na minha barriga. Era apenas uma fotografia de família, mas para mim representava tudo. Luísa viu a publicação. Eu percebi porque ela visualizou, mas não comentou e não colocou coração, não mandou mensagens. Naquele momento não achei nada. Até que alguns dias depois encontrei com ela na rua.
Ela estava diferente, me cumprimentou, olhou para minha barriga e perguntou: Então é verdade? Eu respondi sorrindo: É. Ela ficou alguns segundos em silêncio, depois perguntou: Mas vocês pensaram bem? Eu não entendi. Como assim? Outro filho, Maria? Ela começou a falar que só Rafael trabalhava, que nós tínhamos acabado de comprar uma casa, que criança gastava muito e que eu já tinha o Luiz e que talvez fosse melhor esperar. Eu tentei explicar que sabíamos das nossas condições, que não estávamos ricos, mas que estávamos felizes. Ela continuou, e quanto mais ela falava, mais minha alegria ia diminuindo. Até que em determinado momento ela disse: Eu acho que vocês estão se precipitando. Eu voltei para dentro de casa arrasada. Foi estranho, eu estava grávida. Deveria estar vivendo um dos momentos mais felizes da minha vida. Mas naquela tarde fiquei sentada na cama, olhando para minha barriga e pensando: será que ela tem razão? Foi a primeira vez que senti medo. Medo de não conseguir, medo das contas, medo de não dar conta de 2 filhos, medo de perder tudo. E até hoje eu me pergunto se aquilo foi apenas psicológico, porque depois daquele dia parecia que minha energia tinha mudado. Eu não sabia explicar. Comecei a sentir uma tristeza estranha. Não era uma tristeza constante. Era como se, de repente, aquela alegria tivesse sido coberta por uma nuvem. E dentro da nossa casa, as coisas começaram a mudar também. Eu não sei explicar isso de uma forma racional, mas sempre que chegávamos em casa, parecia que nosso humor mudava. Era como se o ambiente ficasse pesado. Rafael chegava do trabalho e, em vez de conversar, tomava banho e ficava quieto. Eu comecei a sentir vontade de ficar no quarto. Luiz, que era uma criança alegre e agitada, passou a perguntar algumas vezes: Mamãe, por que vocês estão tristes? Eu dizia que não estávamos, mas estávamos. E os vizinhos também começaram a mudar. Aquela cordialidade desapareceu. Arthur passou a não responder quando Rafael dava bom dia, Luísa fazia a mesma coisa comigo e começaram os churrascos, principalmente durante a semana. Som alto até tarde, conversas, risadas, portas batendo. Como as casas eram germinadas, parecia que tudo acontecia dentro da nossa sala. Rafael precisava acordar cedo e eu estava grávida. Luiz tinha escola e uma noite eu pedi educadamente para diminuir o som. Arthur ficou irritado, disse que estava dentro da casa dele e que ele tinha direito de aproveitar. Depois disso, a situação só piorou. E foi quando comecei a perceber uma coisa que até então eu não tinha notado. Eles pareciam incomodados com qualquer coisa que acontecesse conosco. Se comprávamos alguma coisa, havia comentários. Se Luiz recebia um presente, havia comentários. Se eu colocava uma foto da gravidez, havia comentários. Se Rafael chegava com alguma compra, Arthur perguntava quanto tinha custado. Parecia que nossa vida tinha se transformado em alguma espécie de comparação. E nós nem estávamos competindo com ninguém. Eu só queria viver minha vida, até que começaram os problemas com a gravidez. No começo foram sintomas que pareciam comuns. Depois vieram dores. Eu fui ao médico, fiz exames, fui acompanhada, mas a situação começou a se complicar. Eu não quero entrar em detalhes porque ainda é muito doloroso para mim. Só posso dizer que houve um momento em que percebi que alguma coisa estava muito errada. Então aconteceu. Eu perdi meu bebê. Não existem palavras bonitas para explicar isso. Você simplesmente entra em uma sala acreditando que vai sair de lá com seu filho ainda dentro de você e de repente sua vida muda. Mas o pior ainda estava por vir. Meu corpo não reagiu bem. Tive uma complicação grave e precisei de atendimento urgente.
Em determinado momento, Rafael ficou desesperado. Depois me contou que os médicos estavam correndo de um lado para o outro e que ele não sabia o que estava acontecendo. Eu quase morri. E quando finalmente voltei para casa, eu não era mais a mesma pessoa. Rafael também não. E Luiz, mesmo sendo pequeno, percebeu. A casa que deveria ser o lugar onde nós três nos sentíamos protegidos, parecia ter se transformado em um lugar triste. Foi nessa época que procuramos uma irmã da nossa comunidade. Nós sempre fomos muito religiosos, íamos à missa todos os domingos e participávamos de grupos de oração. Contamos o que estava acontecendo, não falamos que achávamos que alguém tinha inveja. Naquele momento eu nem sabia se pensava nisso. Só queria ajuda. A irmã foi até a nossa casa, fez uma oração, conversou conosco, abençoou os cômodos e nos orientou a continuar firmes na fé. Depois disso, ela passou a nos acompanhar mais de perto. Algumas vezes fazia oração conosco, outras vezes simplesmente conversava. E em uma dessas conversas eu comentei sobre Luísa. Contei dos comentários, da gravidez, do jeito como ela havia reagido, dos comentários de Arthur, da mudança dos vizinhos. A irmã me ouviu em silêncio. Quando terminei, ela não disse foi inveja. Também não disse foi alguma coisa espiritual. Ela simplesmente falou uma coisa que até hoje guardo comigo. Maria, nem todo mal que entra na nossa vida tem uma explicação que vamos conseguir descobrir. Mas vocês precisam parar de permitir que a vida de outras pessoas ocupem espaço dentro da casa de vocês. Aquilo mexeu comigo. Pouco tempo depois, decidimos colocar nossa casa para alugar. Não queríamos vender. Ainda era nossa primeira casa, nosso sonho, mas não queríamos continuar ali. A mudança aconteceu aos poucos, cada caixa que saía daquela casa parecia levar um pouco daquele peso embora. Primeiro foram algumas roupas, depois os brinquedos de Luiz e depois os utensílios. Até que um dia só restaram os móveis maiores. Eu me lembro de estar na sala vazia. Olhei para a parede que eu tinha pintado com tanto carinho. A mesma parede que Arthur havia criticado meses antes. E pela primeira vez em muito tempo senti uma coisa diferente, alívio. Naquele dia, enquanto Rafael carregava algumas coisas para o carro, ouvi uma batida na parede. A parede germinada, 3 batidas. Parei, olhei para o Rafael. Você ouviu? Ele disse que não. Alguns segundos depois, ouvi novamente, 3 batidas. Eu não sei se foi Arthur, se foi alguma coisa caindo, se foi um móvel, ou se foi apenas uma casa estalando. Mas naquele momento senti um arrepio. Peguei Luiz pela mão e saí. Não quis voltar para dentro. Quando finalmente mudamos, passamos algumas semanas praticamente em silêncio. Nós três precisávamos reaprender a viver. Rafael voltou a sorrir aos poucos e eu também. Luiz voltou a brincar sem perguntar por que os pais estavam tristes. E o mais estranho é que, conforme os meses foram passando, nossa vida começou a melhorar. Não aconteceu nenhum milagre, não ficamos ricos, não ganhamos dinheiros inesperados. Não aconteceu nada extraordinário. Foi simplesmente a vida voltando ao normal. Rafael começou a ficar mais tranquilo, eu voltei a fazer minhas vendas, Luiz voltou a ser aquela criança alegre. Nós voltamos a frequentar a missa com mais tranquilidade e, principalmente, aquela sensação de peso desapareceu. Foi então que comecei a pensar naquela casa, nos comentários, na maneira como Arthur e Luísa mudaram, na gravidez, na perda do bebê, na forma como nossa família parecia se desestruturado justamente naquele período. E comecei a pensar, será que foi a inveja? Nunca descobri e talvez nunca descubra. Eu não posso dizer que Luísa fez alguma coisa contra mim. Eu nunca vi ritual, nunca encontrei nada estranho. Nunca ouvi uma ameaça, nunca tive uma prova.
Talvez ela simplesmente tivesse dificuldade de lidar com a própria frustração. Talvez Arthur fosse apenas uma pessoa desagradável. Talvez todos aqueles acontecimentos tenham sido apenas coincidência. Eu não quero acusar ninguém de algo que não posso provar, mas existe uma coisa que não consigo negar. Depois que saímos daquela casa, nós melhoramos. Depois que nos afastamos daquela convivência, nós voltamos a viver. Hoje, quando penso em tudo, não acredito que a inveja necessariamente tenha provocado a perda do meu bebê. Existem coisas que acontecem na vida e que a medicina explica. E existem dores que não precisam de uma explicação sobrenatural para serem enormes. Mas acredito que a inveja pode destruir uma família de outra forma. Ela pode entrar através de palavras, comparações, críticas, de pequenas humilhações. Pode fazer uma pessoa começar a duvidar de si mesma. Pode tirar a alegria de uma conquista. Pode fazer o marido acreditar que nunca fez nada direito. Pode fazer uma mulher olhar para a própria gravidez e sentir medo, ao invés de felicidade. Pode transformar uma casa que deveria ser um lar em um lugar onde você mal consegue respirar. Hoje eu não sei o que aconteceu naquela época. Só sei que nunca mais quero passar por aquilo. A nossa casa nova não é maior, não temos uma vida de luxo, continuamos sendo uma família simples. Mas existe paz. E hoje eu entendo que a paz vale muito mais do que qualquer casa bonita, carro novo ou coisa material. Nós continuamos nossa vida, ainda sentimos falta do bebê. Acho que essa é uma saudade que nunca vai embora, mas aprendemos a conviver com ela. E uma coisa que a irmã da nossa comunidade falou naquela época ficou marcada para sempre na minha cabeça. Não permita que aquilo que outra pessoa deseja para a sua vida seja maior do que aquilo que Deus colocou no coração de vocês. Talvez ela estivesse falando apenas sobre a fé, talvez estivesse falando sobre inveja, talvez sobre as duas coisas. Eu não sei. O que eu sei é que desde então aprendi a ser mais reservada. Continuo tratando todo mundo bem, dou bom dia, boa tarde, boa noite, mas hoje entendo que educação não significa intimidade. Nem todo mundo precisa conhecer nossos planos, nem todo mundo precisa saber quanto ganhamos, o que compramos, o que pretendemos comprar, nossos problemas, nossas conquistas ou nossos sonhos. Algumas coisas precisam permanecer dentro de casa, porque talvez a maior lição que ficou de tudo isso seja justamente essa. Nem todo mundo que pergunta sobre a sua felicidade está feliz por você. E às vezes a pessoa que mais observa sua vida é justamente aquela que menos suporta vê-la dando certo. Eu nunca vou afirmar que a inveja matou meu filho. Não tenho como provar isso e não quero transformar uma tragédia da minha vida em uma acusação contra alguém. Mas também não consigo esquecer que depois que nos afastamos daquela casa, pouco a pouco minha família voltou a ser feliz. E talvez isso seja o suficiente para eu nunca mais ignorar aquela sensação que tive quando percebi que alguma coisa estava errada. Hoje, quando olho para o Rafael e Luiz, juntos agradeço, porque nós quase nos perdemos tudo. E não foi apenas o bebê que perdemos. Por um período, quase perdemos a nós mesmos. A casa ficou para trás, os vizinhos ficaram para trás. As comparações ficaram para trás, mas as cicatrizes ficaram. E talvez elas sempre fiquem. Só que agora nós sabemos uma coisa: nossa felicidade não precisa ser anunciada para o mundo. Algumas conquistas são tão preciosas que merecem ser protegidas no silêncio. Essa é a minha história, Rosilene. Não sei se foi inveja, não sei se foi apenas uma sequência de acontecimentos ruins. Não sei se existia alguma coisa espiritual naquela casa, mas sei que quando fomos embora, nossa vida começou novamente.
E sinceramente, depois de tudo o que passamos, eu não preciso descobrir o que realmente aconteceu. Só preciso agradecer por termos conseguido sair de lá juntos. Obrigada por ler meu relato, um grande beijo para você e para todos os inscritos. Muito obrigada, Maria, muito obrigada mesmo, tá? Espero que vocês também tenham gostado desse relato tanto quanto eu. Eu acredito muito que às vezes você nem precisa fazer algo espiritual para uma pessoa. Às vezes só aquele sentimento que a gente transmite, seja de inveja, seja de frustração, infelizmente acaba muitas vezes abalando a nossa vida também, né? De alguma forma acaba interferindo na nossa vida também. Às vezes até num comentário que nos deixa, como você relatou aqui, que seu esposo ficou inseguro até nas próprias decisões. Uma coisa que eu concordo plenamente com o que você falou é justamente isso. Eu acho que tem muitas coisas na nossa vida que não precisam ser anunciadas para o mundo, que muitas vezes a melhor forma realmente de proteger é mantendo tudo em silêncio. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo relato. Grande beijo e tchau!